Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, dia 15 de fevereiro, nesta terça-feira, tenho o prazer de estar bem perto de você através deste programa A Voz do Pastor. Hoje estarei em Coroatá, reunido com os sacerdotes que fazem parte da Diocese de Coroatá, os padres que trabalham na nossa igreja. Vamos nos reunir pela primeira vez deste ano para tratarmos de vários assuntos, um dos quais é sobre a saúde integral dos sacerdotes. Esse tempo de pandemia, ele atingiu todos nós, independente da profissão, independente da classe social, todos nós fomos atingidos, tocados, tanto pela pandemia, como por essa situação delicada na qual passamos. E muitas vezes encontramos padres doentes, com pânico, com medo de morrer, desanimado, às vezes, diante das dificuldades, e assim também sentindo problemas de saúde, e queremos refletir sobre toda essa situação, mas também ligada à vida do povo, porque o padre não é uma pessoa extraordinária, que não adoece, que não tem as mesmas dificuldades da população. Ele é tirado do meio do povo para servir ao povo, e é por isso que, ao refletirmos sobre a saúde do padre, queremos também refletir sobre toda essa situação na qual nós passamos e temos que vencê-la com a graça de Deus. Vamos agora ouvir e meditar o Evangelho de hoje, que é Marcos 8, 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Minha querida irmã, meu querido irmão, hoje Jesus nos coloca numa situação muito delicada. Na pessoa dos apóstolos, estamos nós. Os apóstolos estavam no barco e tinham esquecido de levar alimento, isto é, pão.
Só tinham, naquele momento, eles para comer um pão. E a fome que quem trabalha a noite toda, fazendo os esforços físicos, aumenta a fome. E eles estavam agora preocupados porque não sabiam como explicar o esquecimento de colocar pães suficientes na barca. E Jesus então aproveita para falar deles, para chamar a atenção deles de uma coisa muito séria, do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que é isso? Os fariseus, eles não acreditaram em Jesus porque eles queriam valorizar a tradição. E a tradição deles era muito diferente daquilo que Jesus pregava em muitas circunstâncias. Jesus vai dizer justamente: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Enquanto os fariseus valorizavam mais o sábado, a obediência à lei, do que o homem. Então, Jesus vai chamar a atenção dessa análise da vida deles, Porque eles, naquele momento, os apóstolos, eles não estavam ainda convictos do que Jesus veio fazer neste mundo. Quem era Jesus? O mesmo Jesus que tinha multiplicado os pães há poucos dias, perto daquele lugar, agora estava ali e eles não acreditaram que Jesus ia solucionar aquele problema da falta de pães para os seus amigos, para os seus companheiros de trabalho. Então aí é a grande mensagem desse texto. Não é julgando os apóstolos de ter esquecido o pão, o alimento. Não é isso. Jesus quis aproveitar dessa ocasião para abrir os olhos dos apóstolos, para que eles acreditem quem é Jesus. Acreditem na pessoa de Jesus. Ele que, na sua simplicidade, na sua pequenez, estava ali presente para animar o povo de Deus a vencer as dificuldades. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós muitas vezes estamos passando por momentos difíceis, porém a gente tem dentro de nós o fermento de Herodes também, que é do poder, de querer estar no poder a todo preço. Então, só na nossa vida, quando a gente corrigir, quando a gente tirar esses fermentos ruins que estão dentro do coração, como a preocupação exagerada de cumprir normas, mesmo esquecendo a situação concreta do ser humano. Essa preocupação com o poder a qualquer custo de Herodes, a gente tem que curar, tem que se libertar e fazer um gesto de confiança em Cristo Jesus, que Ele é fiel e que, ao longo das Escrituras, nós temos a oportunidade de conhecer a sua ação no mundo em que nós estamos vivendo, através dos cristãos. Então, que você que está me ouvindo possa ser sempre uma pessoa que acredita na força de Deus, esse Deus que está sempre agindo na nossa vida
e que Ele sempre nos leva para abrir nossos horizontes, porque Ele quer sempre o melhor para nós. Que Deus abençoe a você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.